Farol caiu! Valinor! Árvore! Terra-média! Escrotização! Angband! Primeira Era, capítulo 3. Os primogênitos. Bom, como eu disse no capítulo anterior, cada um foi pro teu canto. Mas ao verem o tamanho da escrotização que Melkor estava fazendo na Terra-média, bateu um certo arrependimento nos Valar de terem deixado pra lá. Do tipo, rapaz, que merda, hein? Pois é, tem que ver isso aí, hein? E de fato, alguém via isso aí, hein? E esse alguém era Oromé, um Valar solitário de poucas palavras que gostava muito de passear em seu corcel indomável, que foi tomado por ele. E assim como Ulmo, seu coração nunca conseguiu deixar a Terra-média de fato, então ele dava passeios lá só pra ver de qual era boa e o que ele tava rolando, e afinal eles temiam que os primogênitos fossem despertar nessa escrotidão toda de Melkor, então alguém precisava ver isso aí, hein? E Oromé era o cara que se dispunha a fazer isso. Enquanto isso, Yavanna, que era criadora das plantas e dos animais, e apesar de que as suas criações mais belas, como a de todos os Valar, estavam em Valinor, muitas das formas de vida que ela criou estavam na Terra-média. Yavanna vivia em lamento pela morte dos seus filhos na Terra-média pelas mãos dos servos do Senhor do Escuro. Mas ela não ficou de mimimi, não. Ela enxugou suas lágrimas e criou guardiões para protegerem seus filhos nas florestas. E esses guardiões são conhecidos como Ents. Os Ents eram bem altos, eram uma espécie de humanoide com aparência arvoresca. E o que eles deixavam a desejar em velocidade, os Ents compensavam na sua força física brutal. Mas não era só Yavanna que estava em lamento, não. Todos os Valar estavam meio assim, meio pra baixo. Até que um dia bateu uma bad tão forte, mas tão forte em Elbereth, que é a mulher de Manwë, senhor de Arda, que ela não se segurou e começou a chorar. E as suas lágrimas suavemente escorreram pelo seu belo rosto, até que elas começaram a flutuar e subir, subir, subir até os céus. Então elas se fixaram no céu escuro que cobria toda a Terra-média, se tornando as 7 primeiras estrelas que existiram no firmamento, emitindo uma pálida luz prateada que agora cobria toda a criação. E no momento que a luz das 7 estrelas de Elbereth tocou a superfície, os elfos despertaram no mundo, abrindo seus olhos pela primeira vez às margens do lago Cuiviénen. E assim se deu início à contagem do tempo e o começo da primeira era da Terra-média. Certa feita, Oromé, passando pelo lago Cuiviénen, se deparou com os elfos e ficou maravilhado. Finalmente, os primogênitos que o Valar tanto esperava haviam despertado. Ele foi se aproximando devagarinho, como quem não quer nada, e à medida que ele ia se aproximando, ele percebeu que os elfos tinham um certo receio dele, um medo, alguma coisa assim. E quando ele finalmente conseguiu começar uma conversa com os elfos, eles ficaram meio relutantes de responder, ou então com medo de se aproximar dele. Oromé achou aquilo meio estranho, mas sei lá, né, ele não conhecia os caras, vai que todos eles eram assim, não dava pra saber. Enfim, ele pediu pra falar com os líderes daquele povo. E haviam 3 povos distintos nas margens do Cuiviénen. Os Teleri, cujo líder era Elwë, os Noldor, cujo líder era Finwë, e os Vanyar, cujo líder era... não lembro Ué. Então o Valar começou a falar de Valinor, aquela terra prometida que ninguém prometeu, onde os Valar viviam no mundo maravilhoso de blá 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 blá. E os 3 elfos ficaram meio assim, como quem quer recusar um convite para uma festa de família e ele não sabia porquê. Então ele percebeu que os elfos realmente não confiavam nele, não era só questão de estranheza, era como se já tivessem tido contato, mas eles nunca se viram. Era como se os Valar já tivessem feito alguma coisa ruim para aquele pessoal, sacou? Mas Oromé estava realmente determinado a levar aquele pessoal para Valinor, nem que fosse para ver de qual é. Então ele insistiu, até que os elfos finalmente se deram por derrotados e aceitaram o convite, pelo menos para ir lá visitar. E com isso Oromé colocou o Finwë, o Elwë e o Não Lembro na garupa do seu cavalo e todos eles foram para Valinor. E chegando em Valinor, os elfos ficaram maravilhados, tipo, caralho! Ficaram encantados com tudo que eles viram, mas principalmente com a beleza das árvores. Do tipo, não, seu cu, moleque, porra é essa, cara? Seguindo em frente. Finwë, Elwë e Não Lembro só conheciam a luz pelas estrelas, e era uma luz bem fraquinha e pálida, como a luz de uma estrela. E ao ver aquela explosão de cor pra tudo que é lado, eles ficaram maravilhados. Tipo teu primo do interior quando vem te visitar que fica impressionado com a porra do elevador. Então,
Depois de fazer esse tour aí deles e verem uma porrada de coisa, eles foram levados em frente a Manwë, o rei de Arda. E Manwë, empolgadão, perguntou pra eles: "E aí, o que vocês acharam?" Finwë e não lembro garantiram pra Manwë que iam falar com seus respectivos povos sobre aquele lugar. Tipo, cara, certeza que a gente vai colar aqui. Obrigado pelo convite e desculpa qualquer coisa, tá? Mas Elwë respondeu: "Meh", com uma cara de desconfiado da porra. Manwë ficou meio confuso com a relação de Elwë e aí ele perguntou: "E afinal, você vai se mudar com seu povo pra cá ou não?" E o líder dos Teleri respondeu: "Cara, vou marcar, tá?" Depois disso ficou um clima meio esquisito e eles decidiram que era melhor ir embora. Então Orome botou os três de novo na sua garupa e os levou de volta para as margens do lago Cuivienen. Lá eles falaram com seus respectivos povos sobre a Terra Prometida e sobre o convite dos Vala. Boa parte da galera animou, mesmo tendo que fazer essa viagem gigante a pé e enfrentar todos os perigos que tem no meio do caminho, eles ficaram curiosos para conhecer essa tal Terra Prometida. Mas por outro lado, uma galera menor acabou decidindo que era melhor não ir não, que eles tinham muito medo do desconhecido, que não sei o que, e ficaram lá por lá mesmo. E assim teve início a marcha dos elfos para oeste, rumo a Valinor, passando por toda a Terra-média. E Orome acompanhou os elfos durante todo o percurso, para ter certeza de que Melkor não ia tentar escrotizar ninguém ou fazer nada de errado. Porque brigar entre os irmãos é uma coisa, agora zoar com os filhos de Eru e Lúvatar, isso era imperdoável. Filho do chefe, né? Você sabe como é. When the cold of winter comes, starless night will cover day in the veiling of the sun. We will walk in bitter rain, but in dreams. Yo, bem-vindo ao Ovo de Páscoa e na trivia de hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre Eldar e Sindar, que são classificações dos elfos, que eu vou falar bastante daqui pra frente, então é melhor estar familiarizado com esses termos. Os elfos que seguiram o caminho até Valinor, aceitando o convite dos Vala e viram a luz das árvores, ficaram conhecidos como os Eldar, enquanto os outros que ficaram pra trás por medo do desconhecido, qualquer coisa que seja, foram chamados de Sindar. Ou Elfos da Noite, porque eles ficaram na noite e não viram a luz lá. Os Eldar e os Sindar viveram durante milênios em lugares completamente diferentes, então a sua cultura ficou completamente diferente. No começo todos eles viviam juntos nas margens do Cuivienen, mas como os Eldar foram para Valinor, eles desenvolveram um idioma diferente chamado Quenya. E os Sindar, que ficaram para trás, desenvolveram um idioma diferente chamado Sindarin. A única coisa que era similar na cultura dos dois que sobreviveu com o passar dos tempos era a escrita. Ambos os povos usavam aquelas letrinhas bonitinhas de Tolkien que você vê escrita no anel, aquilo se chama Tengwar. E que apesar de ter sim algumas diferenças na escrita dos Eldar com a escrita dos Sindar, ambos os povos conseguem entender o que o outro escreve tranquilamente. E é isso, até o próximo episódio.